de fazer o truque é vencer o medo e fazer dos problemas uma diversão. Não vou esquecer de mim, o sonho eterno não tem fim. É preciso acreditar, jamais desista de lutar. Não importa se eu errar ou se você me odiar, pode até rir de mim, eu sigo e não tô nem aí. Fala, bando de desocupado, de aqui quem fala é eu, tio do Teorias, trazendo a parte 1. E se o Deku fosse a reencarnação do Barba Branca? A teoria começa na guerra de Marineford, e lá estaria o Barba Negra que teria acabado de chegar na guerra, e ele estaria atirando no Barba Branca, mas com suas últimas forças o Barba Branca segura o pescoço de Barba Negra e começa a bater muito em sua barriga ao fazer isso, cuspir muito sangue. Então ele fala para aqueles idiotas o ajudarem, então eles atiram na cabeça do Barba Branca. Assim o Barba Negra se solta e mata o Barba Branca, e quando ele é morto, ele é enviado entre dimensões e acaba chegando no mundo de Boku no Hero. Lá o Deku estaria andando até ele sentir uma sensação estranha, mas ele não ligaria, e ao estar voltando de cara, ele encontra o Bakugou que teria batido nele na aula e estaria batendo em um menino. Então o Deku entra na frente de Bakugou falando que se o casinho continuar assim eles não poderão ser mais amigos do que um amigo dele usaria sua individualidade, atacando Deku com vários com ele. Então ele chega perto do Deku que estaria sangrando, então ele coloca uma explosão na sua mão e explode o peito de Deku fazendo cuspir sangue. Então ele fica fazendo isso repetitivamente até o Deku estar tal ferido que ele cai no chão, e ao piscar os olhos ele vê uma pessoa de 2,5 metros na frente dele. Então ele pergunta quem era, e ele fala que era Barba Branca. Então ele fala que o que o Bakugou fez não era certo. Então o Barba Branca pergunta a Deku se ele quer um pouco do seu poder. Então ele fala que sim, e ao levantar ele começa a crescer em apenas 2 minutos ele fica com 2 metros. Então ele fala que ele vai dar uma chance para o Bakugou fugir. Então o Bakugou manda ele para o inferno. Então ele o acerta com uma explosão em seu peito, mas ele não sofre nenhum arranhão. Então ele segura o Bakugou e dá um soco nele, o mandando para uma pedra fazendo ser rachada, e o Bakugou estaria desmaiado com a cabeça sangrando. Então o Deku coloca um tipo de aura que deixa terremoto. Então ao Deku dar um soco no chão, a terra começaria a subir formando um grande pilar pontudo, onde o Deku arranca o pilar do chão e estaria prestes a matar Bakugou, mas o Barba Branca o faz parar e diz para ele se controlar. Então ele se controla e pede desculpas aos amigos do casinho. Então ele vai embora. Ele chega em casa, e ao chegar lá ele iria para a cama. Então ele pergunta se ele pode dominar aquele poder ao Barba Branca, e ele fala que nada é impossível, garoto, e que ele com certeza pode realizar o seu sonho. Então o Deku chora de emoção, e o Barba Branca fala que ele terá que treinar para dominar o poder dele. Então ele fala que começa amanhã. Então o Deku começa a treinar, mas no dia seguinte o Deku que estaria voltando da aula, e ele estaria muito feliz que o treino dele começava hoje. Então no meio do caminho ele teria a mesma conversa com o All Might, mas quando o Deku chega no telhado ele pergunta se alguém sem individualidade pode ser um herói. Então ele fala que não, e que então o Deku fica triste, mas ele lembra das palavras de Barba Branca e fala para o All Might que uma pessoa ofereceu o poder dele. Então o All Might pergunta quem. Então o Deku fala que o Barba Branca. Então o All Might pergunta qual e o poder. Então o Deku fala que era o poder do terremoto. Então ao All Might escutar isso ele veria potencial em Deku. Então ele fala que não tinha muito tempo para conversar, mas se ele se dedicar, ele talvez conseguirá ser um herói. Então o Deku conserta muito feliz por ter sido encorajado pelo All Might. Então
então ele muito feliz estaria voltando para casa até ele ver o monstro gosmento. Então ele vê o casinho preso e ele estaria sofrendo até morrer. Então ao Deco ver o seu amigo sendo espancado até a morte, ele fica muito bravo e daria um soco no monstro gosmento. Então os repórteres ficam surpresos por ele ter socado algo que não era sólido. Então o Barba Branca fica surpreso pelo Deco já ter conseguido usar o Haki. Então o Deco daria vários socos no monstro, o deixando muito ferido, e ao ar o pulso de ar já seria o bastante para o monstro ser quase obliterado. Então Almirante veria o Deco com uma aura na mão, dando ainda mais esperança de Deco ser o seu discípulo. Então ele iria atrás de Deco enquanto ele estava voltando para casa e o pergunta se ele quer ser o seu discípulo, e o Deco muito feliz aceita. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui e não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E agora falou!